ouvintes, estamos de novo no projeto Prosas Sociológicas e hoje com o Flávio, continuando a nossa prosa com o Flávio Giarola. E nós estamos falando sobre ficção científica, sobre a história do futuro, sobre a sociologia da história do futuro. E Flávio, a primeira pergunta é exatamente essa: o que é a ficção científica? Primeiro, assim, eu acho que uma das principais fontes para se estudar a história do futuro está na ficção científica. Por quê? Como a gente pode definir ela? Tem várias definições, mas eu acho que a mais simples seria: ficção científica é um gênero literário que pensa sociedades imaginadas, ou seja, sociedades que não existem, a partir do desenvolvimento científico. Então, a ciência ela é protagonista da ficção científica. Tem um autor, vou até dar uma colada aqui, desculpa, mas o Darko Suvin, ele fala que a ficção científica ela é a literatura do estranhamento. Porque estranhamento porque ela cria uma coisa diferente, que é uma realidade diferente. Tipo, quando você pensa no futuro, você está pensando numa sociedade que ainda não existe. Então, seria uma coisa meio antropológica nesse sentido, você pensar algo que ainda não aconteceu. O Isaac Asimov, que ele é um autor de ficção científica famoso, ele escreveu Fundação, por exemplo, ele já vai falar que a ficção científica é a resposta humana aos avanços da ciência. Então, ela é uma resposta que a gente tem, através da literatura, de todos esses avanços que estão acontecendo. E um outro autor também, que é o Frederick Jameson, ele fala que a ficção científica ela é importante não para a gente entender necessariamente o futuro, mas o presente. Porque quando você olha a ficção científica do Júlio Verne, por exemplo, por mais que esteja trazendo ali diversas transformações da época e tal, ele não está pensando necessariamente no futuro, mas ele está colocando ali o presente dele. Uhum. O futuro presentificado. É o que eu falei no último programa. É quando você pensa em futuro, no passado, você, através dessa perspectiva de futuro, você pode pensar ansiedades, medos, expectativas de determinada sociedade, que está tudo nessa percepção de futuro. Por exemplo, pensando dessa forma, no século XIX, segunda metade do século XIX, havia com muita alegria com a ciência, muita perspectiva boa com a ciência, e todas as utopias eram boas com a ciência, né? Eu acho que no século XIX não produz nenhuma distopia como no século XX. Exatamente. Né? Adiante eu pretendo até desenvolver melhor isso. Eu tenho um artigo que eu escrevi na revista de História da USP, que eu peguei cerca de, eu acho que foram quase 100 filmes, desculpa, mais ali uns 20 livros a partir da Guerra Fria, para analisar exatamente essas transformações. Eu pretendo desenvolver isso adiante. Né? Mas, assim, Ou seja, a perspectiva é ruim. Século XIX a perspectiva era muito boa, século XX a perspectiva é ruim. Isso. Flávio, coloca um pouco mais também sobre essa perspectiva em relação ao futuro, nesse propósito de permitir refletir os impactos sociais, políticos e também econômicos e morais das transformações tecnológicas que a sociedade passa. Tá, eu acho que a gente pode pensar, pensando, a gente está falando de ficção científica, começar o desenvolvimento da ficção científica a partir dessa sua pergunta. Vamos lá. Primeiro que existe uma pré-ficção científica. A ficção científica mesmo, a data de origem dela é século XIX. A pré-ficção científica... Mas a gente tem lá, por exemplo, lá na Grécia Antiga, teve um autor chamado Luciano de Samosata. Ele escreveu um livro falando de viagem à Lua. Isso lá na Antiguidade ainda. É mesmo? E depois, algumas utopias, as primeiras utopias que surgiram, não são da ficção científica. São Thomas More, ele que dá origem a esse nome, utopia, né? Tem o Francis Bacon, escreveu a Nova Atlântida, se não me engano. E você tem ainda um que chama Cidade do Sol, do Tommaso Campanella. Todos esses, qual que é a diferença para a ficção científica tradicional? É que eles estão pensando em sociedades ideais, as sociedades ideais no presente. Mas que depois, se você pensar no Karl Marx, por exemplo, pensar que o Marx está pensando numa sociedade melhor, ele tem um pouco também, por mais que eles tenham se considerado socialismo científico, oposição aos utópicos,
Uhum. né? Mas só que tem um pouco também de você pensar um mundo melhor a partir do tempo, né? Uhum. Mas, enfim, aí, indo à sua pergunta, quando surge a ficção científica? Ela surge no século XIX. O que a gente tem no século XIX? Progresso desenvolvendo e a ciência desenvolvendo junto. E aí o primeiro livro de ficção científica, considerado o primeiro livro de ficção científica, é o da Mary Shelley e o Frankenstein. Ah, tá. Se você for pegar no Frankenstein, a gente tem uma série de dilemas e debates que estão sendo feitos nessa época, tipo a ética da ciência. Uhum. Né? Os limites da ciência, até muita ciência pode chegar, porque no livro a gente tem a criação de uma vida. É Né? verdade. A vida do cientista. Bioética, né? E bioética. O Dr. Frankenstein, vocês já devem ter lido o livro. O Frankenstein é o médico, não é o monstro. Mas no final. Eu acho que a ideia ficou mesmo que nisso, porque o dilema do livro é quem que é o monstro, na realidade. É o cara, é a criatura, Ou é o criador? ou o cara que cria e abandona a criatura. Né? Então, todos esses dilemas éticos são muito da ficção científica. Aí, a partir da Mary Shelley, a gente tem no século XIX, que você já adiantou, uma série de perspectivas muito otimistas. Júlio Verne talvez seja um dos caras mais otimistas dessa literatura, porque pega 20 mil léguas submarinas. Visionário mesmo. O Viagem ao Centro da Terra. Viagem à Lua. Viagem à Lua, Volta ao Mundo em 80 Dias. Esses livros do Júlio Verne trazem uma expectativa muito boa diante do desenvolvimento da ciência. Nem todos falam de futuro. Eles falam de presente. Mas dentro desse presente, você tem ali submarino, uma série de equipamentos que ainda não estavam naquele presente de Júlio Verne, mas que ele já viu como possíveis. O outro, eu considero os dois maiores da ficção científica do século XIX, é o Júlio Verne e o H.G. Wells. Só que o H.G. Wells ele era muito mais pessimista. Não era o pessimismo do século XX, que a gente vai ver depois, que é um pessimismo mais trágico. Mas ele, por exemplo, quando o H.G. Wells escreve A Máquina do Tempo, que é um livro que fala de uma máquina que o cara vai no futuro, e aí nesse futuro a relação entre operários e burgueses deu tão errado que os burgueses vão virar os Elóis, que são seres muito frágeis que vivem em cima da terra, porque eles não trabalham, não fazem nada, e os operários que trabalhavam no submundo vão virar os Morlocks, que eles não enxergam muito bem, e eles sobem direto para matar os Elóis. Ou seja, é uma perspectiva muito trágica já. O H.G. Wells é um dos primeiros caras que vai abrir um caminho para o que depois vai vir as distopias do século XX. Aí, continuando, no século XX, o que a gente tem? Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, como eu já falei para vocês, ela abre uma perspectiva muito negativa. E a partir da Primeira Guerra Mundial, a ascensão do fascismo, crise de 29, depois Segunda Guerra Mundial, a ficção científica vai começar a trazer as distopias. Então a gente tem aí 1974, George Orwell, Admirável Mundo Novo, e tem um livro muito pouco conhecido que chama Nós, que é de um soviético que vai falar o mesmo enredo que está nos outros dois, que é tipo uma sociedade extremamente desenvolvida, mas só que a ciência, ali você ainda tem uma confiança na ciência, a ciência vai desenvolver. Só que a ciência vai desenvolver para quê? Para controlar o indivíduo. É o caso do Big Brother, de 1974. Você está ali na sua casa, está tendo uma câmera, está te filmando o tempo inteiro. Aí a gente vai ter mais para frente também, desse período, na verdade, que surge o nome ficção científica. Ela surge uma revista, que é a Amazing Stories, que é do Hugo Gernsback, não sei exatamente a pronúncia dele, que ele vai criar esse termo, ficção científica, nessa revista. E aí depois a gente tem a Era de Ouro. A Era de Ouro a gente começa a ter uma ficção científica mais voltada para um público mais amplo. Que é o caso, por exemplo, do Isaac Asimov, que ele vai escrever O Robô, Fundação. Arthur Clarke, que escreve 2001, Odisseia no Espaço. Antes do filme, já tinha um livro. Aí, nos anos 60 e 70, tem um movimento chamado New Wave, que é o mais próximo da sociologia. O New Wave é laranja mecânica.
O New Wave está muito ligado a essa ideia de questionar o debate social. Aquele filme que você tinha comentado em off, O Preço da Manhã, de trocar vida, isso é muito New Wave. É muito, tipo assim, uma sociedade futurista que está em desigualdade social. Tanto que eles tinham até um lema que era, tipo assim, avanço tecnológico, que é igual a desigualdade social. Seria mais ou menos isso. Quanto mais há um avanço tecnológico, mais desigualdade social a gente tem. Aí, nos anos 90, a gente vai ter o cyberpunk, Exterminador do Futuro, que são ficções científicas mais ligadas à tecnologia, fundamentais principalmente na ideia de domínio das máquinas. E depois, eu acho que não posso deixar de falar também, eu vou deixar para falar do presente, dos filmes e livros de ficção científica do presente, se tiver um outro episódio depois. Não, vamos sim. Mas eu não posso deixar de falar também da indústria cultural. Isso. Porque, além dos livros, a ficção científica ganhou um campo muito grande, tanto no cinema. O primeiro filme de ficção científica é um livro que chama, é um filme que chama Viagem à Lua. Você acha ele no YouTube? É um filme curtinho. Ah, tá. E depois o primeiro. E é um dos primeiros filmes, né? Ele é considerado o primeiro. Até onde eu sei, ele é o primeiro filme de ficção científica. Não, estou falando de filmes mesmo. De filmes de todos, é um dos primeiros. Preto sim, e branco e tal. Né? Com enredo, né, desenvolvido. O primeiro filme sobre o futuro é Metrópolis, é um filme alemão que trata, é um filme com uma visão extremamente fascista, que fala de um futuro que tem uma luta de classes muito grande, e aí no final você tem um cara que ele representa o Estado, e aí a frase do filme é o seguinte: olha, a gente, a cabeça é a burguesia, os braços e os pés são os trabalhadores, mas precisa do coração, que é o Estado, para conciliar essas classes, que é a ideia do corporativismo, do fascismo. E aí, assim, no cinema, dá para ficar aqui horas falando, mas você tem 2001, Odisseia no Espaço, 68, Blade Runner, depois eu vou falar melhor dele, dessa perspectiva de futuro do Blade Runner, Matrix, e série também. A minha preferida é Black Mirror. Não sei se vocês já viram, uma série que hoje discute muito a preponderância dessas mídias digitais na vida da gente. Eu não assisti ainda não, mas já ouvi falar. É uma série assim, para a gente questionar, cada episódio faz a gente questionar a nossa relação com o celular, com o computador. Mas assim, de novo, talvez tenha fugido um pouco da sua pergunta, mas esse é o cenário de desenvolvimento da ficção científica. Ela vai de um século XIX otimista a um cenário que a gente está hoje mais crítico. Uma ficção científica ela é mais crítica da nossa realidade, menos positiva. Então é o seguinte, vamos encerrar esse programa e vamos falar mais um pouquinho no próximo programa a respeito dessa indústria cultural, né? E enfatizar mais esses filmes, esses exemplos dessa produção mais atual, né, da ficção científica. A gente agradece a todos, agradece os ouvintes, até semana que vem com o próximo programa, ainda sobre esse tema da história do futuro, né? Hoje você citou aí a indústria cultural, né? Que foi uma criação de um sociólogo, Adorno, né? Da Escola de Frankfurt, que percebeu, né? Ele foi o primeiro a perceber que não era só a manufatura, como Marx previa, mas hoje a cultura se tornou também um produto, uma mercadoria, né? E a ficção científica uma mercadoria também. Então, a gente queria agradecer aos ouvintes, falar que semana que vem estamos de volta, né, com mais um projeto, mais um episódio desse tema, o programa Prosa Sociológicas, um oferecimento do GEC, Grupo Educação, Ética e Cidadania. Se você gostou, curte. Se você gostou mais ainda, compartilhe com seus amigos.